Alô, galerinha! A gente está aqui mais uma vez falando de língua portuguesa e outras coisas mais. Posso contar com a sua participação? Boa tarde, queridos alunos. É com alegria que mais uma vez nos reencontramos através dessa janela virtual e hoje, mais uma vez, iremos tratar do assunto da nossa aula anterior. Vamos falar mais um pouco e aprofundar um pouco nosso conhecimento sobre recursos expressivos na escrita. Os recursos expressivos na escrita, como nós já vimos e ouvimos no nosso vídeo anterior, eles são formas de um chamamento ou algo que chame a atenção para aquela parte, dando assim uma ênfase maior ao que nós chamamos de recursos expressivos. Tia Viviane, como a gente pode identificar isso dentro do texto? Bom, como a gente sabe, o texto pode ser escrito ou narrado, ou dissertado, ou levado ao leitor de diferentes formas. E toda vez que nós nos deparamos com um texto escrito, é preciso que a gente leia a proposição. O que é o propósito do texto? Qual é o objetivo principal? Qual é a mensagem que ele quer levar ao leitor? Como principalmente nos títulos, nos enunciados e, logicamente, no desenvolvimento do todo. Por isso é bom observar sempre os recursos expressivos. Podemos observar os recursos expressivos na quantidade de repetição de palavras ou repetição de frases ou de algum texto curto ou pequeno que faz sempre uma mesma repetição. Ali é um recurso expressivo em que o escritor ou o autor está querendo chamar a atenção do leitor. Como ele se relaciona, como o autor escreveu a relação com o texto e também na sequenciação. Como assim, Viviane? A sequenciação que eu falo é na coerência e coesão do texto. Se ele está realmente dando sentido e elencando com coerência e coesão o texto. Como o texto está sendo organizado. Isso a gente tem que ter bastante atenção, por quê? Porque, como vocês sabem, a interpretação do todo depende da interpretação de parágrafos ou frases nos isolados. Então, a gente nunca pode analisar uma interpretação apenas nesses recursos expressivos. A gente tem que analisar e interpretar o todo. E em dicas, como você vê o que é que o texto quer expressar, com afirmação ou negação, o que é que ele quer transmitir para o leitor. Nos recursos expressivos, o que nós estudamos é que a gente tem que observar as letras garrafais, se está sublinhado, entre aspas, mas não só isso. Hoje eu trouxe aqui um vasto tipo de exemplo do qual a gente pode verificar e ali identificar se há ou não presença de recursos expressivos. Como, tia Viviane, além do que você já falou, pela repetição de palavras, como já foi dito anteriormente, quando você quer enfatizar alguma frase ou alguma coisa, você geralmente diz: e João gritou forte. Novamente, e João gritou mais forte, fazendo uma sequência da mesma palavra, do verbo gritar, nesse caso, nesse exemplo. E João gritou mais forte ainda.
E aí eu estou usando dois tipos de figuras de linguagem. Revisando um pouco o que a gente viu, eu estou usando a repetição de palavras, que seria, na verdade, uma aliteração. E eu estou usando também a gradação, que eu estou usando a evolução do som do grito de João. Lembram, né? Quando a gente estudou figuras de linguagem? Outro exemplo de recursos expressivos na escrita é a enumeração. Quando a gente diz, por exemplo, Maria foi à feira e trouxe 1. Arroz, 2. Feijão, 3. Sabão, 4. Macarrão. Eu estou querendo identificar e dar um foco maior aos produtos que Maria trouxe da feira. Entendido até aqui? Outro exemplo podemos chamar de adjetivação. Adjetivação é quando eu faço ou dou algum adjetivo a algo ou a alguém. Quando eu disse, a aula de tia Viviane foi muito interessante, gostosa, leve, descontraída, animada. Tudo isso são adjetivos que eu estou querendo dizer ou enfatizar uma opinião minha. Entendido? Outro exemplo que podemos tratar é o paralelismo. Tia Viviane, que palavra é essa e o que significa? Paralelismo vem de paralelo, de algo que está ali, ó, lado a lado. Quando eu digo, estamos estudando a OLP de língua portuguesa. Em paralelo a isso, estamos também estudando figuras de linguagem. Ou seja, nós estamos fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Outro exemplo é a ambiguidade. Ambiguidade é quando algo está ambíguo ou duplo sentido. Alguma coisa que você acha que é uma interpretação e também pode ser outra, de outra modalidade. Outro exemplo é a intertextualidade. Intertextualidade é o estudo de textos entre si. Por exemplo, quando eu digo, hoje nós iremos estudar na aula de língua portuguesa um pouco sobre as músicas internacionais, por exemplo, e trago para vocês uma música de algum cantor internacional, como Bon Jovi, Bryan Adams, U2, Coldplay. E aí eu trago dentro da aula de português, como já estudamos, algo da língua inglesa. São duas vertentes diferentes. Porém, eles estão em textos ou em um lugar juntos, interligados. Ali é uma aula de intertextualidade. Outro exemplo é a alegoria. A alegoria é um modo de expressão ou de interpretação em que os pensamentos são representados por ideias e geralmente elas são usadas como figura de linguagem. Como a gente já viu, nos recursos expressivos a gente faz uso de várias figuras de linguagem. Outro exemplo de recursos expressivos é a interrogação retórica. Tia, o que é isso? Eu sei só o que é a palavra interrogação. Interrogação, como todos já sabem, é onde há um questionamento, uma pergunta. E a interrogação retórica é quando acontece essa pergunta sem que o destinatário esteja presente ou ausente. Eles não necessariamente precisam de uma resposta. Eles estão apenas perguntando indiretamente
ou diretamente, mas sem se importar com o destinatário. Ele pode estar presente ou ausente. E outra figura de linguagem bem comum nos recursos expressivos nos textos é a aliteração. Eu acho que todos aqui já lembram que a gente estudou bem isso na OLP e também nas aulas de linguística. A aliteração é a repetição de sons, repetição de palavras ou frases. Quando eu disse, eu queria te amar, amar, amar e amar, isso é a repetição de palavras e de sons. Tia, mas aí diz que é a repetição de sons de consoantes. Pode ser só consoantes ou palavras. Não tem regra. Ela é uma repetição. Às vezes vem em forma de sons e repetição de consoantes, às vezes em forma de palavras ou até mesmo de frases. E a última exemplificação dos recursos expressivos são a rima. A rima geralmente são presentes em versos e poesias. Poesias principalmente, né? Principalmente poesias amorosas ou literárias. Todos esses tipos de texto, obrigatoriamente a gente tem que encontrar a rima. Tia, mas a rima, ela precisa ser rimado todas as frases? Não, não precisa ser rimado todas as frases. Porém, o leitor precisa identificar e ter essa ideia de rima dentro do texto. E uma das figuras de linguagem bem comum aos recursos expressivos é chamado a onomatopeia. Tia, mas tia não falou nessa figura de linguagem na aula passada. Tudo bem, não falei porque a gente queria enfatizar ela. A onomatopeia é aquela figura de linguagem que a gente estudou lá no primeiro semestre, onde ela enfatiza o som das coisas, o som da batida do carro, craft, ou o som das palmas, ou o som de alguém batendo na porta, toque, 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 ou o som de algum apito, ou qualquer outra coisa que seja identificada e que através desse som haja uma comunicação, uma transmissão de ideias ou pensamento ao leitor ou ouvinte. Bom, pessoal, eu acredito que sobre os recursos expressivos a gente já está na segunda aula. Acredito que está bem claro. Qualquer dúvida, estarei à disposição e com certeza hoje iremos exercitar um pouco mais sobre o que foi dito, explanado e esclarecido do nosso conteúdo. Boa aula e até a próxima. Beijo!